Olá, bilíngues! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive tenho vídeos falando inglês aqui no canal, caso vocês queiram conferir. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês melhorarem o listening, a prática do inglês aí na hora de ouvir. E se você gostou da proposta, já se inscreve, ativa o sininho para não perder conteúdo e também já vai deixando o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e te entregar mais vezes. Então, pessoal, as dicas de hoje vão ser aí para melhorar o listening, a prática do inglês na hora de escutar, na hora de você assistir uma série, um vídeo no YouTube, um podcast. Então, a primeira dica que eu vou dar aqui para vocês, na verdade, é na hora de vocês assistirem séries ou até mesmo vídeos no YouTube, porque existe esse recurso para vídeos aqui no YouTube. Então, você pode intercalar as legendas. E como assim? Como intercalar legendas? Eu já falei a respeito disso aqui, mas foi em outros vídeos, não foi um vídeo exclusivamente falando do listening, mas quando eu comecei, uma coisa que me ajudou demais da conta, sério mesmo, gente, me ajudou muito, foi ver alguns episódios com legenda e outros sem. E aí eu tinha um sisteminha que eu fazia, pode ser que vocês queiram fazer dessa forma ou não, porque você pode ver um episódio com, um episódio sem, ou você pode fazer como eu fazia. E como eu fazia? Eu assistia uma determinada quantidade de episódios e depois ia diminuindo. Por exemplo, eu assistia 5 episódios com legenda e 5 episódios sem legenda. E aí depois, na hora de voltar para os 5 episódios com legenda, eu assistia 4 com legenda e 5 sem legenda. E aí, no caso, você tem que pegar uma série maior para você conseguir fazer esse esquema aí com a mesma série. E aí eu ia diminuindo a quantidade de episódios com legenda. Então, 4 com legenda, 5 sem. 3 com legenda, 5 sem. E aí eu ia fazendo dessa forma até zerar os episódios que eu via com a legenda. Mas aí, como eu falei, você pode ou não fazer dessa forma. Você pode ir diminuindo e aumentando os episódios que você vê com legenda, ou você pode ver intercalado, ou até mesmo você pode fazer o que muitas pessoas fazem, que é ver o mesmo episódio, ver com legenda e ver sem legenda, se você intercalou com um episódio que você já está mais familiarizado. Então, todas essas formas vão te ajudar a dar uma melhorada aí no seu listening a longo prazo, se você fizer aí toda vez que você estiver praticando o seu ouvido com série, com filme, ou até mesmo vídeos aqui no YouTube. E aí, ainda na questão das legendas, é como eu sempre falo, nem todo mundo se sente seguro para tirar legendas de uma vez. Então é por isso que eu dou esse tipo de dica, para vocês verem com legenda e sem legenda, e aos poucos vocês vão diminuindo. Claro que também eu não dou essa dica para você ficar para sempre, pro resto da sua vida, vendo episódio com legenda intercalada. Mas eventualmente, em algum momento da sua vida, você vai precisar tirar a legenda de vez. Então eu dou essa dica por quê? Porque isso vai te preparar para assistir conteúdo sem legenda totalmente, assim, para sempre sem legenda, porque em algum momento, sim, gente, tem que tirar. A gente não pode se acostumar tanto com legenda, porque senão a gente se apega demais e quando você percebe, você tá só lendo legenda e você não tá prestando atenção no que você tá escutando. E a próxima dica que eu tenho para vocês aqui é: trace o seu progresso. E aí, como é que você vai traçar o seu progresso em matéria de listening? Porque o ouvido é um pouquinho mais complicado do que quando você está traçando o progresso de fala, que você pode se gravar falando, você pode de tempos em tempos ir ouvindo aquelas gravações, mas como você faz com o listening? Porque eu sei que tem aqueles momentos que você vê um episódio de série hoje, daí a um mês você vê um episódio bem parecido com aquele, com um nível de dificuldade bem parecido e percebe que está entendendo bastante. Então, como é que você faz isso constantemente? Como é que você traça esse progresso constantemente? Eu recomendo você pegar um tipo de material, aí nesse caso eu te recomendo pegar um material só para ser a base. E aí, a partir desse material, você vai traçar o seu progresso. Por exemplo, fica um mês ali ouvindo um podcast toda semana. Na verdade, o mesmo episódio de podcast por um mês aí. 4 semanas você ouve o mesmo episódio. E aí você vai pegar esse episódio de podcast, vai ouvir por 4 semanas, mas aí na primeira vez que você ouvir aquele podcast, você vai prestar bastante atenção ali e vai escrever o que você entendeu. Depois você vai fazer ali um relato do que você entendeu, pode ser até em português mesmo. Até se você conseguir identificar algumas palavras que você não sabia antes, você anota
E pesquisa também, pesquisa o significado dessa palavra. Porque às vezes a gente chega num nível, alguns de vocês vão me entender, que você até consegue identificar qual palavra foi falada, mas você ainda não sabe o significado. Então, se você já está num nível que você consegue fazer isso, com podcasts principalmente, faça, procure as palavras e veja ali o significado daquelas palavras. Na segunda semana você vai ouvir o podcast de novo, com certeza você vai perceber melhora. Na terceira semana, novamente, e na quarta semana. E aí, faz isso constantemente, vá trocando o tipo de material. Pode ser um vídeo no YouTube que você gosta bastante, pode ser um material mais curto também, não precisa ser um material muito longo que você vai demorar muito ali. Até porque, né, gente, você não vai fazer só isso. Você não vai só ouvir o episódio de podcast para traçar o seu progresso. Porque traçar esse progresso tem como base o fato de que você está fazendo a sua hora de listening todo santo dia. Então, além da sua hora de listening, que você vai lá, você senta, você vê um episódio de série, você ouve até mesmo um podcast, você também vai fazer esse exercício aqui por um tempo e você vai certamente notar que você tá progredindo. Porque muita gente fala comigo aqui, tô fazendo uma hora de listening, faço 1h30, 2 horas, 3, enfim, e não sinto evolução. E às vezes sim, você tá evoluindo, eu já falei disso aqui, às vezes você só não tem um parâmetro ali, você só não tem uma maneira de mensurar essa evolução. Então, dessa forma você vai conseguir fazer isso. Então, faz isso por 4 semanas e depois você vai trocando a mídia. E aí você vai intercalando ali, assim como na primeira dica, intercalar, que também é importante você intercalar aí para mudar também o tipo de mídia, o tipo de sotaque. E a próxima dica é justamente a respeito disso. Você intercalar mídia, não apenas para traçar o seu progresso, mas intercala a mídia que você consome na hora de estudar. Porque às vezes você é uma pessoa que gosta muito de vlogs aqui. Eu também gosto muito de vlogs, vejo muito vlog aqui no YouTube. Mas não é só isso. Eu ouço podcast, eu vejo uma série, eu vejo um filme, eu consumo outras mídias para me familiarizar com ela, porque o tipo de inglês de cada mídia, querendo ou não, ele é um pouquinho diferente. Por exemplo, se você pega um podcast, é uma mídia bem mais descontraída do que um documentário, por exemplo. Então você vai ter que fazer esse exercício também para o seu inglês melhorar. Porque dessa forma você vai conseguir consumir ali uma gama de conteúdo diferente e sotaques diferentes também, gente. Variem sotaque. Porque às vezes você fica muito preso no sotaque norte-americano e quando ouve o sotaque britânico, você não consegue entender. Mesmo que seja um vocabulário simples, você não está conseguindo entender ali porque você não pegou o padrão da pronúncia. Então, façam esse exercício também. Então, para esse vídeo que eu tinha para falar para vocês, eu acredito que foi bem rápido, é isso mesmo, gente. É para vocês intercalarem as legendas, traçarem o progresso e variarem o tipo de conteúdo. E assim, eu não tenho dúvida que o listening de vocês vai melhorar bastante. E se vocês já fazem algumas dessas coisas que eu falei aqui, se vocês planejam fazer alguma dessas coisas, me deixem saber aqui nos comentários. E se vocês gostaram da dica também, me contem aqui, me deixem saber. E pro vídeo de hoje era só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade. E deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.